No antigo Israel, uma terra marcada por milagres e tragédias, onde céus se abriam em fogo e profetas caminhavam entre os homens com a autoridade divina, havia dois homens cuja vida estava destinada a transformar o destino de uma nação inteira. O primeiro era Elias, um homem cuja voz podia convocar tempestades ou acalmar céus, e cujos passos eram mais rápidos que os cavalos do rei. O segundo, Eliseu, um simples lavrador tocado pelo manto profético, estava destinado a carregar um legado de milagres ainda maiores. Mas como esses homens simples, vindos da poeira das terras áridas e das sombras das montanhas de Israel, tornaram-se lendas vivas? Como a voz de Elias, um profeta que invocava fogo do céu, acabou se tornando a mesma voz que em desespero suplicou pela própria morte? E como Eliseu, um humilde lavrador que arava silenciosamente seu campo, recebeu um poder capaz de abrir rios, curar leprosos e ressuscitar mortos. Nesta história cinematográfica, acompanharemos as jornadas épicas desses dois profetas. Sentiremos o calor escaldante do deserto, testemunharemos milagres que desafiam a lógica e sentiremos o peso da responsabilidade que eles carregavam. Mergulharemos em suas lutas internas, seus medos mais profundos e as decisões cruciais que moldaram não só suas vidas, mas também a fé de gerações inteiras. Esta não é apenas a história de homens com dons extraordinários, mas também a narrativa poderosa da luta eterna entre fé e dúvida, coragem e medo, esperança e desespero. Prepare-se, pois você está prestes a entrar em um mundo antigo, onde cada escolha pode desencadear a ira ou o favor dos céus, onde a vida e a morte estão separadas por uma oração, e onde um simples gesto pode mudar o curso da história para sempre. Esta é a história verdadeira e profunda de Elias e Eliseu, profetas cujos nomes ecoam até os nossos dias, cujas vidas foram tocadas pelo sobrenatural e cujo legado é tão imortal quanto o fogo que um dia caiu do céu. Sob o céu abrasador de Israel, onde o sol queimava sem piedade as terras áridas e ressecadas, um homem solitário caminhava com passos firmes em direção ao palácio real em Samaria. Sua capa áspera, surrada pelo tempo, flutuava ao vento como um manto de julgamento prestes a cair sobre uma nação que havia se esquecido do seu Deus. Seus olhos profundos e escuros carregavam o peso de uma mensagem que abalaria o trono do rei Acabe, o monarca cuja impiedade havia mergulhado Israel nas trevas da idolatria. Este homem era Elias, o profeta do Senhor. Ao entrar na presença do rei, Elias ergueu a voz com autoridade divina, rompendo o silêncio sufocante da corte. Seu tom não carregava medo, apenas uma certeza inabalável. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, senão mediante a minha palavra. A corte inteira estremeceu diante daquela declaração audaciosa. Acabe, sentado em seu trono ornamentado de ouro e marfim, sentiu um arrepio subir por sua coluna, seus olhos refletindo a fúria e o temor. Jezabel, a rainha estrangeira que havia corrompido Israel com os falsos deuses de Baal, lançou um olhar venenoso contra o profeta, mas permaneceu silenciosa, tramando no íntimo como vingaria aquela afronta. Elias não esperou pela resposta. Deu meia volta e partiu, deixando atrás de si um silêncio que logo seria preenchido por murmúrios e conspirações. Enquanto o profeta cruzava os portões da cidade, o céu começou lentamente a mudar. As nuvens dissiparam-se, como se Deus estivesse removendo, uma a uma, todas as possibilidades de chuva. Guiado por uma voz suave, mas firme, Elias dirigiu-se ao leste, para o riacho de Querite, um lugar escondido entre desfiladeiros rochosos, onde ninguém jamais o encontraria. Ali, longe das ameaças dos homens, Elias foi cuidado diretamente pelas mãos de Deus.
As noites eram frias e silenciosas. O céu estrelado testemunhava a solidão daquele homem de Deus. Pela manhã e ao entardecer, o farfalhar de asas negras anunciava a chegada dos corvos, criaturas improváveis enviadas pelo próprio Senhor para alimentar o profeta com pão e carne fresca. O riacho, com suas águas límpidas, saciava-lhe a sede dia após dia. Mas, mesmo em meio ao milagre, Elias não estava imune aos conflitos internos. Em suas horas solitárias, ele pensava sobre o destino de Israel. O profeta via as sombras avançarem sobre seu povo, consumindo a esperança e a fé, e seu coração, que antes queimava com zelo santo, agora pesava com a dor da responsabilidade que carregava. Os dias se tornaram semanas, e as semanas, meses. Elias percebeu lentamente que o riacho, sua fonte milagrosa de água, diminuía pouco a pouco, refletindo a intensidade da seca que ele próprio havia anunciado. O leito, antes abundante, agora era apenas uma linha estreita de água. Até que um dia, o último fio de água secou completamente, deixando apenas pedras quentes e poeira seca, onde antes fluía vida. Naquele momento de provação, quando parecia que a própria provisão divina havia cessado, Elias sentiu novamente a voz do Senhor, clara e gentil, indicando o próximo passo. Levante-se, Elias, e vá até Sarepta, que pertence a Sidom. Ordenei a uma viúva que lhe dê alimento. Com o coração dividido entre fé e dúvida, Elias partiu novamente, caminhando sob o sol ardente que castigava a terra seca. À medida que avançava rumo a Sarepta, pensamentos invadiam sua mente, questionando como Deus poderia usar alguém tão improvável quanto uma viúva estrangeira para sustentá-lo em tempos tão difíceis. Ao chegar aos portões da cidade, Elias viu uma mulher humilde, vestida com roupas gastas pelo tempo, catando gravetos no chão. Em seu rosto estava estampada a marca do sofrimento e da fome. Uma criança pálida e fraca a acompanhava, segurando a mão da mãe como quem busca proteção contra a própria morte. Elias, movido por uma compaixão profunda, aproximou-se lentamente e pediu água. Quando a mulher se afastou para buscá-la, ele ousou pedir mais. Por favor, traga-me também um pedaço de pão. A mulher parou, virou-se lentamente e respondeu com tristeza e desespero em sua voz. Pelo Senhor teu Deus vivo, não tenho pão algum, apenas um punhado de farinha numa tigela e um pouco de azeite numa jarra. Estou catando gravetos para preparar a última refeição para mim e meu filho. Depois, só nos resta esperar pela morte. Diante daquela mulher, Elias sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Seu coração hesitou por um instante, mas ele sabia que a fé exigia mais do que apenas crer. Exigia ação, coragem e uma confiança absoluta na provisão divina. Respirando profundamente, Elias respondeu com calma e convicção. Não tenha medo. Faça primeiro um pequeno pão para mim, e depois faça para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha não acabará, e o azeite não faltará, até que venha chuva sobre a terra. Finalmente, com uma confiança silenciosa e humilde, ela obedeceu. Ao voltar para casa e preparar o pão, ela testemunhou o impossível. A farinha multiplicou-se misteriosamente na tigela e o azeite continuou a escorrer da jarra, como uma fonte que nunca secaria. Elias, vendo o milagre se cumprir diante dos próprios olhos, compreendeu uma profunda verdade. Mesmo nos lugares mais improváveis, Deus estava agindo. Mesmo em meio à fome e ao sofrimento, havia espaço para esperança e fé. Mas o que Elias ainda não sabia é que aquele milagre era apenas o começo. Uma prova ainda maior estava prestes a surgir, testando sua fé até o limite e revelando o poder surpreendente de um Deus que responde com fogo e vida. A provisão milagrosa na casa da viúva trouxe um sopro de esperança àquele lugar,
onde a morte parecia ter lançado raízes profundas. Mas então veio um dia que mudaria tudo. A manhã surgiu clara, iluminando o quarto onde Elias meditava em silêncio. De repente, gritos angustiados romperam aquela paz. A viúva surgiu à porta, com o rosto pálido, os olhos arregalados de terror, segurando nos braços o corpo inerte de seu filho. Elias imediatamente sentiu seu coração apertar-se ao perceber o que estava acontecendo. "Homem de Deus!" a viúva gritou, com a voz embargada de dor e revolta. "Por que você veio aqui? Foi para expor os meus pecados diante do seu Deus? Foi para trazer a morte para minha casa?" Suas palavras atingiram Elias com força, ferindo-o como nenhuma espada jamais poderia. Sem palavras para responder à acusação daquela mãe desesperada, Elias estendeu os braços, tomou delicadamente o corpo do menino e subiu lentamente as escadas até seu quarto. Cada passo pesava em sua alma como uma eternidade de dúvidas e súplicas silenciosas. Ao entrar no quarto, colocou cuidadosamente o menino sobre sua própria cama, onde tantas noites havia orado e conversado com Deus. Sozinho, em meio ao silêncio que o cercava, Elias permitiu-se chorar. Sua voz, antes firme e profética, agora tremia sob o peso da angústia, enquanto clamava ao Deus que ele conhecia tão intimamente. "Ó Senhor meu Deus, por que permitiste que essa desgraça caísse sobre esta mulher? Ela foi tão bondosa comigo. Senhor, não a deixe sofrer assim." Sua oração era um misto de desespero e ousadia. E naquele momento, Elias fez algo jamais visto antes, algo tão estranho quanto radical. Ele estendeu-se sobre o corpo frio do menino, cobrindo-o com o calor de seu próprio corpo, e clamou com força renovada: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te, devolve a vida a este menino." Mas nada aconteceu. O quarto permaneceu silencioso, exceto pelo vento fraco que balançava as cortinas. Elias sentiu o medo apertar-lhe o peito, mas decidiu insistir, movido por uma fé desesperada. Mais uma vez, ele estendeu-se sobre o menino e orou, suplicando com cada fibra de seu ser: "Deus de Israel, eu sei que estás aqui. Traz este menino de volta à vida." E novamente, o silêncio respondeu-lhe com indiferença. Determinado, Elias tentou uma terceira vez. Sua voz ergueu-se em um grito profundo e apaixonado, que ecoou pelas paredes da casa e pelos céus acima. "Ó Senhor meu Deus, ouve a voz do teu servo e devolve a vida a este menino." Nesse instante, algo inexplicável aconteceu. O menino abriu lentamente os olhos, respirando com calma, como quem desperta suavemente após um longo sono. O profeta desceu rapidamente as escadas, trazendo o menino vivo e cheio de energia de volta aos braços da mãe. Quando viu seu filho, a mulher caiu de joelhos. Ao erguer o rosto molhado de lágrimas, ela olhou profundamente nos olhos de Elias, compreendendo algo que mudaria sua vida para sempre. "Agora eu sei que tu és verdadeiramente um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira." Para Elias, aquele momento foi mais do que um simples milagre. Foi uma confirmação poderosa de que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais escuros e incompreensíveis. A notícia se espalhou rapidamente, viajando de boca em boca por toda a região. Mas enquanto a fé era renovada naquela casa humilde, em outro lugar, o rei Acabe e Jezabel continuavam sua perseguição implacável aos profetas do Senhor. Uma tempestade ainda maior começava a se formar no horizonte. Elias logo seria convocado de volta ao centro dessa batalha espiritual, desta vez não apenas para enfrentar reis e rainhas, mas para desafiar diretamente os falsos deuses em um confronto que entraria para a história. Sua próxima jornada exigiria ainda mais coragem, ainda mais fé.
E enquanto olhava para o céu naquela noite, Elias sentiu a presença de Deus sussurrar em seu espírito que a história estava apenas começando. O homem que havia trazido a vida a um menino morto em Sarepta estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida. Um confronto épico entre o fogo do céu e os altares frios dos deuses falsos. Porque Elias sabia que quando Deus falava, até mesmo os mortos poderiam reviver. E essa certeza era tudo o que ele precisava para seguir em frente. O sol nasceu em um céu pálido e implacável, lançando seus raios sobre uma terra rachada e sedenta. 3 anos haviam passado desde que Elias pronunciara diante do rei Acabe as palavras que fecharam os céus. Agora, cada sopro do vento sussurrava sofrimento. Cada rosto que Elias encontrava carregava as marcas da seca devastadora. A fome assolava o reino de Israel, consumindo até mesmo os mais fortes, e Elias sabia que o tempo havia chegado para o confronto decisivo. Era hora de retornar a Acabe. Com passos firmes e olhos ardentes, Elias caminhava pelas estradas empoeiradas, em direção a Samaria. Em seu coração, um misto de expectativa e apreensão fervilhava. A cada passo, lembrava-se do silêncio pesado daqueles anos de seca, das orações angustiadas do povo, e sentia profundamente a responsabilidade de sua missão. No caminho, surgiu diante dele uma figura conhecida. Obadias, o mordomo do rei, homem fiel ao Deus de Israel, reconheceu Elias imediatamente. Seus olhos se arregalaram em surpresa e temor, e ele caiu ao chão, com voz trêmula e aflita. És mesmo tu, meu senhor Elias? O profeta respondeu com firmeza. Sou eu mesmo. Vá dizer ao rei Acabe que Elias está aqui. Obadias, tomado pelo medo, implorou. O que fiz eu de errado para me entregares à morte? O rei procurou por ti em todos os cantos do mundo. Se eu lhe disser que estás aqui e o Senhor te levar para outro lugar, certamente serei morto. Mas Elias, com um olhar resoluto, assegurou-lhe. Pela vida do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante do rei Acabe. Relutante, porém confiando na palavra do profeta, Obadias partiu rapidamente, carregando a mensagem que poderia custar-lhe a vida. Horas depois, Acabe, montado em sua carruagem real, aproximou-se com fúria nos olhos. Ao avistar Elias à distância, gritou com raiva. És tu, perturbador de Israel? A resposta do profeta veio imediata e cortante como uma espada. Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, que abandonaram o Senhor e seguiram a Baal. Convoca todo o povo ao Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. O rei, tomado por um misto de orgulho ferido e curiosidade sombria, aceitou o desafio. Em breve, todo Israel se reuniria para testemunhar algo nunca antes visto. No dia marcado, uma multidão silenciosa cobria as encostas do Monte Carmelo, esperando ansiosamente pelo confronto prometido. Elias caminhou lentamente até o povo, seu olhar percorrendo rostos abatidos e confusos, almas divididas entre Deus e os falsos ídolos. Sua voz ecoou forte e clara pela montanha. Até quando vocês irão vacilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Mas um silêncio pesado respondeu-lhe. O povo estava dividido, assustado demais para responder. Então, Elias propôs o teste definitivo. Tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal prepararão o deles, e eu prepararei o meu. Invocaremos nossos deuses, e aquele que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. O povo assentiu com expectativa, e os profetas de Baal começaram seu ritual. Desde o amanhecer até o meio-dia, gritaram e clamaram freneticamente,
dançando em volta do altar que haviam erguido. Mas nada aconteceu. Nenhuma voz respondeu, nenhum fogo apareceu. Elias, observando-os com um misto de ironia e compaixão, começou a provocá-los. Gritem mais alto! Talvez Baal esteja ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Tomados por desespero, os falsos profetas cortaram-se com lâminas afiadas, deixando seu sangue correr sobre o chão árido, implorando por uma resposta que nunca viria. Finalmente, exaustos e humilhados, desistiram. Chegara a vez de Elias. O profeta aproximou-se lentamente, com a calma de quem sabe que Deus está com ele. Reconstruiu cuidadosamente o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Cavou ao redor do altar uma vala profunda. Então ordenou que derramassem água sobre o altar, não uma, mas 3 vezes, até que a madeira estivesse encharcada e a vala cheia. Sob o olhar atônito da multidão, Elias ergueu os olhos ao céu, respirou fundo e clamou com toda a força do seu coração. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz tudo isso por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és o Deus verdadeiro, e que estás trazendo de volta seus corações para Ti. Neste exato instante, o céu escureceu repentinamente, como se a própria eternidade prendesse o fôlego. Um ruído poderoso cortou o silêncio, e um relâmpago ardente desceu violentamente sobre o altar, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e secando completamente a água na vala. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Em seguida, centenas de vozes começaram a gritar em uníssono: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Elias ordenou que prendessem os profetas de Baal. Eles foram conduzidos até o riacho Quizon, onde foram executados, removendo a mancha da idolatria daquele lugar. E enquanto o povo ainda tentava absorver a magnitude do milagre, Elias ergueu novamente os olhos ao céu e percebeu que sua missão ainda não estava completa. Chegara o tempo de abrir novamente os céus, trazendo vida e esperança ao povo que acabara de testemunhar o poder de Deus. No alto do Monte Carmelo, Elias curvou-se até o chão e começou a orar fervorosamente. Pediu ao servo que olhasse para o mar, mas o servo não viu nada. Elias não desistiu. 7 vezes, ele ordenou que o servo olhasse novamente, e na 7ª vez, o servo exclamou: "Vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, surgindo do mar." Elias sorriu. Sabia que a chuva estava chegando, não apenas para molhar a terra, mas para lavar as almas ressecadas de Israel. Ele se levantou, pronto para correr mais uma vez, à frente da carruagem de Acabe, para anunciar que o Deus de Israel era verdadeiro, misericordioso e poderoso. Mas nem Elias imaginava que a maior tempestade de sua vida estava prestes a começar. O confronto com Jezabel se aproximava, colocando-o diante de sua maior batalha interna, testando até onde ia sua fé, seu medo e sua coragem. A chuva desabava com violência, varrendo a poeira acumulada por 3 anos de seca, lavando o sangue dos profetas de Baal, como se o céu chorasse pela nação que começava a despertar. Enquanto as águas caíam em torrentes, Elias corria à frente da carruagem do rei Acabe, envolto em força sobrenatural, atravessando as colinas com passos rápidos e decididos até Jezreel. Mas, apesar da vitória recente no Carmelo, o profeta sabia que o conflito estava longe de acabar. Naquela noite, dentro dos muros do palácio, outra tempestade se formava. O rei Acabe entrou apressado, ainda abalado pela visão do fogo celestial consumindo o altar. Encontrou Jezabel, a rainha poderosa e implacável,
sentada com olhos penetrantes que pareciam perfurar-lhe a alma. Hesitante, Acabe relatou os acontecimentos do Carmelo, detalhando com voz insegura como Elias havia humilhado os profetas de Baal e os executado junto ao riacho Quizom. Enquanto ouvia, Jezabel cerrava os punhos e a raiva incendiava seu coração. Sua autoridade havia sido afrontada, seu Deus humilhado. Com a voz fria e carregada de veneno, ela chamou um mensageiro e enviou a Elias uma ameaça direta. Que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez aos profetas de Baal. A mensagem chegou ao profeta ainda cansado, sob o abrigo precário de uma tenda improvisada. Ao ouvi-la, uma onda de terror inexplicável tomou conta dele. Elias, que acabara de ver fogo cair do céu, que havia enfrentado sozinho centenas de inimigos, sentiu agora o peso esmagador de uma ameaça que parecia pessoal, inevitável, mortal. Em sua mente, a voz de Jezabel ecoava como um tambor, repetindo incessantemente a promessa de vingança. Dominado por um medo irracional, Elias levantou-se apressado e fugiu. Deixando para trás seu servo, ele partiu sozinho, impulsionado por uma angústia que jamais havia sentido antes. Dias de caminhada frenética levaram-no ao deserto de Berseba. Exausto, desorientado, ele se jogou à sombra escassa de uma árvore solitária e clamou ao céu com voz quebrada e olhos marejados. Já chega, Senhor. Tira a minha vida agora, porque não sou melhor do que os meus pais. Ali, no limite de suas forças, Elias experimentava a solidão de sua missão como nunca antes. Todas as vitórias, os milagres, os confrontos épicos pareciam distantes, quase irreais. Sua alma estava abatida por um cansaço profundo, um vazio que nada parecia preencher. Adormeceu profundamente sob a árvore, esperando nunca mais despertar. Mas, enquanto dormia, um toque suave acordou-o. Elias abriu lentamente os olhos, e diante dele estava um ser de aparência radiante, um anjo enviado diretamente do trono de Deus. Com voz firme, mas cheia de compaixão, o anjo falou: Levanta-te e come. Elias percebeu, ao seu lado, um pão quente sobre pedras e uma jarra com água fresca. Obediente, comeu e bebeu, sentindo uma energia suave percorrer-lhe o corpo cansado. Voltou a adormecer e mais uma vez foi despertado pelo anjo, com palavras insistentes e urgentes. Levanta-te novamente, Elias, porque a jornada que tens à frente é muito longa. Ao levantar-se, revigorado pelo alimento celestial, Elias compreendeu que sua missão ainda não havia terminado. O anjo estava certo. Havia uma longa jornada pela frente, e algo mais profundo do que o medo ou a dúvida o impulsionava agora. Durante 40 dias e 40 noites, Elias caminhou pelo deserto árido e silencioso, atravessando terras esquecidas e paisagens inóspitas até chegar ao Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus havia se revelado a Moisés séculos antes. Ali, abrigado em uma caverna escura e fria, Elias mergulhou em reflexões profundas. Sua mente estava carregada com dúvidas angustiantes e perguntas insistentes. Ele havia dado tudo o que tinha, mas Israel permanecia dividido. Jezabel continuava no poder e a idolatria parecia inabalável. Então, em meio ao silêncio absoluto, uma voz suave, quase um sussurro, ressoou dentro da caverna. O que fazes aqui, Elias? Com o coração apertado pela emoção, o profeta respondeu com sinceridade brutal. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas os israelitas abandonaram tua aliança, destruíram teus altares e mataram teus profetas. Apenas eu fiquei, e agora procuram tirar minha vida também. A resposta de Deus veio não em palavras imediatas, mas em sinais impressionantes. Primeiro,
um vento violento rasgou a montanha, destruindo rochas com força aterradora. Mas Deus não estava no vento. Em seguida, veio um terremoto, estremecendo tudo ao redor. Mas Deus não estava no terremoto. Depois, um fogo poderoso consumiu a terra diante da caverna. Mas Deus também não estava no fogo. Finalmente, após o tumulto, um silêncio absoluto, quase palpável, encheu o espaço. Foi nesse silêncio profundo e íntimo que Elias sentiu a presença real e reconfortante de Deus. Compreendeu, então, algo que jamais esqueceria. Deus não estava somente nos milagres grandiosos e visíveis, mas também no sussurro calmo e persistente de sua voz interior. Com reverência, Elias cobriu seu rosto com o manto e esperou. A voz suave falou novamente, com a ternura de um pai falando a um filho abatido. Volta pelo teu caminho, Elias, não estás sozinho. Tenho reservado para mim 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aquelas palavras preencheram o coração de Elias com um alívio indescritível. Ele percebeu que seu isolamento era uma ilusão, que seu chamado era parte de um plano maior. O Deus que falava através do fogo também sussurrava no silêncio, que conhecia sua fraqueza e seus medos, e mesmo assim o enviava novamente para o campo de batalha espiritual. Elias saiu da caverna, pronto para retomar sua jornada. Sua missão ainda estava longe do fim. Deus o conduziria agora ao encontro de um jovem chamado Eliseu, que seria seu sucessor e companheiro. Um discípulo que daria continuidade ao legado profético, enfrentando tempestades que ele próprio jamais imaginara. Elias caminhava agora fortalecido pelo sussurro divino, determinado a prosseguir até o fim, sabendo que jamais estaria sozinho, nem mesmo diante dos mais sombrios desafios que ainda estariam por vir. Elias deixou o silêncio da caverna e desceu a montanha com passos firmes e decididos. O medo que antes o paralisara havia se dissipado como névoa ao nascer do sol. Em seu coração ardia agora uma nova certeza. Deus nunca o havia abandonado, mesmo nos momentos mais escuros de sua jornada. Com uma clareza renovada, ele seguiu em direção ao vale fértil de Abel-Meolá, onde Deus o enviava ao encontro daquele que seria seu sucessor, Eliseu. Ao chegar às planícies verdejantes, Elias avistou um jovem trabalhando incansavelmente no campo. Eliseu guiava com habilidade 12 juntas de bois, demonstrando vigor e determinação notáveis para sua idade. Observando-o de longe, Elias compreendeu imediatamente por que Deus havia escolhido aquele homem. Eliseu não era apenas forte fisicamente, mas emanava uma aura de propósito e compromisso com a vida simples que vivia. Sem qualquer palavra inicial, Elias se aproximou silenciosamente, envolto em seu característico manto profético. O jovem Eliseu sentiu uma presença poderosa atrás de si e virou-se lentamente. Os olhos de ambos se encontraram em um instante profundo, marcado por um entendimento silencioso e sobrenatural. Então, em um gesto simbólico e carregado de significado, Elias lançou seu manto sobre os ombros do jovem Eliseu. Por um breve momento, o tempo pareceu parar. Eliseu sentiu o peso espiritual e a responsabilidade contidos naquele tecido áspero, sabendo intuitivamente que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele olhou para Elias com olhos surpresos e questionadores, mas também com uma aceitação silenciosa. Finalmente, encontrando sua voz, Eliseu falou em tom respeitoso e hesitante. Deixa-me primeiro despedir-me de meu pai e minha mãe. Então eu te seguirei. Elias assentiu com um leve aceno de cabeça, reconhecendo a seriedade do pedido, e disse calmamente: Vai e volta. Lembra-te apenas do que te fiz. Eliseu voltou rapidamente à sua família, mas não para reconsiderar sua decisão. Em vez disso, ele preparou uma refeição final com seus bois, queimando a madeira do próprio arado para cozinhar a carne.
Esse gesto simbólico mostrava que Eliseu estava pronto para deixar completamente sua vida anterior, sem planos ou desejos de retorno. Após despedir-se emocionadamente dos familiares, Eliseu partiu para acompanhar Elias. A partir daquele momento, tornou-se não apenas um discípulo, mas um aprendiz determinado, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada lição do profeta mais poderoso que Israel havia conhecido. Os dias seguintes foram repletos de longas caminhadas e conversas profundas. Elias compartilhava com Eliseu histórias sobre os milagres que testemunhara e as batalhas espirituais travadas contra as forças da idolatria em Israel. Eliseu escutava com reverência e atenção, seu coração sendo moldado pela sabedoria e pela fé inabalável de seu mentor. Mas enquanto a conexão entre mestre e aprendiz crescia, a situação política e espiritual em Israel deteriorava-se rapidamente. Jezabel continuava a espalhar sua influência maligna pelo reino, fortalecendo o culto a Baal e intensificando a perseguição aos seguidores do Deus verdadeiro. Elias sabia que o fim de sua jornada terrena estava próximo e que precisava preparar Eliseu não apenas para dar continuidade ao ministério profético, mas também para enfrentar desafios ainda mais difíceis. Certa noite, sob as estrelas reluzentes que decoravam o céu escuro, Elias abriu seu coração ao jovem aprendiz, revelando-lhe as verdades difíceis da missão que ele estava prestes a assumir. Com voz serena, mas cheia de intensidade, Elias alertou-o: Eliseu, o caminho que estás escolhendo não será fácil. Tu enfrentarás reis perversos, idolatria desenfreada e um povo constantemente dividido. Mas se fores fiel até o fim, Deus te usará para realizar coisas ainda maiores do que aquelas que eu mesmo vi. Eliseu olhou para Elias com os olhos cheios de determinação. Seu coração acelerou ao ouvir aquelas palavras, mas ele não vacilou. Em vez disso, com voz firme e profunda, respondeu: Mestre, eu te seguirei até o fim. Tudo o que desejo é uma porção dobrada do Espírito que repousa sobre ti. Elias contemplou o jovem com admiração e carinho paternal. Ele compreendia o peso daquele pedido, uma responsabilidade imensa que Eliseu ousava desejar. Finalmente, com um sorriso discreto, Elias respondeu: Pediste uma coisa difícil. Contudo, se me vires quando eu for levado para longe de ti, será assim. Caso contrário, não se cumprirá teu pedido. Nos dias seguintes, ambos viajaram juntos por cidades e aldeias de Israel: Gilgal, Betel, Jericó. Em cada lugar, Elias testava suavemente a lealdade de Eliseu, sugerindo-lhe ficar para trás. Mas Eliseu, obstinado e fiel, respondia sempre com a mesma convicção: Tão certo como vive o Senhor e tu mesmo vives, não te deixarei. Finalmente, chegaram às margens do rio Jordão, cujas águas fluíam silenciosas e profundas. Elias tomou seu manto, enrolou-o cuidadosamente e golpeou as águas com autoridade divina. O rio imediatamente se abriu diante deles, formando um caminho seco. Os dois atravessaram lentamente, conscientes de que aquele momento marcava o fim de uma etapa e o início de outra. Do outro lado do Jordão, uma atmosfera densa de expectativa os envolveu. Elias olhou para Eliseu com uma mistura de orgulho e melancolia. O momento da separação estava próximo, e ambos podiam sentir isso. Então, sem aviso prévio, o céu acima deles se abriu em um espetáculo de luz e poder sobrenatural. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos igualmente ardentes, desceu rapidamente do céu, separando o mestre do discípulo. Um redemoinho furioso surgiu em volta de Elias, erguendo-o alto, cada vez mais longe da terra. Eliseu, tomado por emoção e admiração, gritou em voz alta: Meu pai! Meu pai! Carruagens e cavaleiros de Israel! Em um instante, Elias desapareceu no céu, deixando Eliseu sozinho, contemplando o infinito, enquanto o manto do profeta lentamente caía ao chão,
aos pés do jovem discípulo. Eliseu abaixou-se, recolheu cuidadosamente o manto e segurou-o contra seu peito, sentindo o peso do legado, a responsabilidade divina e o amor profundo pelo homem que mudara sua vida para sempre. Agora, caberia a Eliseu continuar a missão profética, enfrentar a idolatria, realizar milagres e carregar adiante a mensagem poderosa do Deus vivo. A jornada profética de Eliseu estava apenas começando, e ele sabia, mais do que nunca estaria sozinho, pois o mesmo Deus que esteve com Elias estaria sempre com ele. O peso do manto de Elias ainda estava presente nas mãos de Eliseu, não apenas como uma capa, mas como um símbolo poderoso de responsabilidade e destino. À medida que ele se levantava e olhava para o horizonte, seu coração palpitava com a tensão do momento que acabara de viver. Elias, seu mestre, seu guia, agora havia partido para o céu, mas o trabalho que ambos haviam iniciado precisava continuar. Ele respirou fundo, ajustou o manto sobre seus ombros e, com o coração cheio de fé, avançou em direção ao próximo desafio. O caminho à frente de Eliseu estava marcado por milagres, confrontos espirituais e uma luta constante contra a corrupção que dominava Israel. No entanto, o jovem profeta sabia que a missão não era apenas sobre realizar sinais extraordinários, mas sobre reconectar o povo com o Deus vivo que ainda governava os céus e a terra. A primeira grande prova de sua nova jornada surgiu logo após a partida de Elias. Quando Eliseu atravessou novamente o rio Jordão, ele parou à margem e, com o manto em mãos, golpeou as águas com autoridade. O milagre que seguiu não foi apenas um sinal visível de sua autoridade, mas um lembrete de que o poder de Deus estava com ele de uma maneira profunda e real. As águas se abriram e Eliseu avançou em direção à cidade de Jericó, onde os habitantes o aguardavam com uma expectativa silenciosa e uma necessidade desesperada. A cidade de Jericó, apesar de sua beleza e riqueza natural, estava amaldiçoada. Suas águas eram envenenadas, incapazes de sustentar a vida e trazendo desolação para a terra. Quando os anciãos da cidade souberam que Eliseu havia chegado, correram até ele com os corações pesados. Ao se aproximarem, as palavras de Eliseu foram simples, mas carregadas de poder. "Tragam-me uma tigela nova e coloquem sal nela." O povo obedeceu sem hesitar, e Eliseu, com o olhar firme, caminhou até a fonte das águas envenenadas. De pé, com a presença de Deus visivelmente em sua vida, ele derramou o sal nas águas e pronunciou as palavras do Senhor. "Assim diz o Senhor: eu tenho curado estas águas. Não haverá mais morte nem barrenês. As águas foram purificadas." Quando Eliseu terminou, as águas de Jericó foram transformadas, e a cidade que antes enfrentava morte e esterilidade, agora florescia com vida novamente. Este milagre em Jericó se espalhou rapidamente, não apenas como um testemunho do poder de Eliseu, mas também como um símbolo de sua missão: purificar, restaurar e trazer esperança onde antes havia desespero. No entanto, nem todos estavam dispostos a aceitar o poder de Deus. O confronto com a idolatria e a hostilidade de muitas nações e reis inimigos seria inevitável. Mais uma vez, Eliseu se encontraria com aqueles que desafiavam sua autoridade, não com armas físicas, mas com fé inabalável e com a palavra profética de Deus. Os anos passaram e Eliseu profetizava com mais autoridade e poder. E não demorou muito para que ele fosse testado mais uma vez. Enquanto ele viajava de Jericó para Betel, um grupo de jovens, zombando dele por sua idade e aparência, começou a insultá-lo. Eles gritavam em deboche, chamando-o de careca, zombando de sua missão e de sua autoridade. Eliseu, com uma paciência imensa, não respondeu com raiva. Em vez disso, ele olhou para o grupo de jovens e, em um gesto de autoridade divina,
amaldiçoou-os em nome do Senhor. Que as feras do campo venham sobre vocês. Imediatamente, 2 ursos ferozes apareceram e atacaram os jovens, matando 42 deles. Este evento não foi apenas um castigo divino para a zombaria contra o homem de Deus, mas também um poderoso lembrete de que Deus não toleraria o desprezo por sua palavra e sua autoridade. O povo de Israel, ao ver essa demonstração de poder, começou a temer e respeitar ainda mais o novo profeta, que ocupava o lugar de Elias. Eliseu não procurava vingança, mas sim a pureza da verdade divina sendo preservada. O que ele havia experimentado com Elias, agora ele passava adiante para que outros pudessem ser restaurados e trazidos à verdade. E enquanto ele caminhava em direção a novos desafios, Eliseu sabia que a missão de transformar Israel e trazer os corações de volta a Deus estava apenas começando. A próxima grande provação veio na forma de uma batalha contra os exércitos de Moabe. O rei de Israel, Jeorão, juntamente com o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, marcharam pelo deserto com suas forças, mas, como em tantas outras vezes, a falta de água e recursos logo os levou ao desespero. Soldados desidratados, animais caindo. Um deles perguntou: "Não há aqui profeta do Senhor?" Chamaram Eliseu. Ele chegou, mas não sem autoridade. "Tragam um músico." E enquanto a melodia preenchia o ar seco, a voz de Deus veio. Eliseu, que sempre esteve atento ao mover de Deus, respondeu com uma palavra de confiança e direção. "Assim diz o Senhor: enchei este vale de valas. Não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água, para que bebais, vós, os vossos animais e os vossos soldados. E o Senhor também entregará Moabe nas vossas mãos." Deus, em sua fidelidade, mais uma vez mostrou sua soberania. Não foi pela força humana, nem pela habilidade militar, mas pela obediência e pela fé em suas promessas que Israel venceu. Quando os exércitos de Israel se preparavam para atacar, o milagre se manifestou. A água, que parecia impossível de encontrar no árido deserto, brotou como um rio, sustentando a vida do exército e possibilitando sua vitória. Moabe foi derrotada, e a glória de Deus mais uma vez foi revelada ao povo. Eliseu não se limitou apenas a realizar milagres. Ele foi um líder espiritual que continuou a ser um canal através do qual a palavra de Deus alcançava aqueles que mais precisavam. Ele nunca procurou fama ou reconhecimento, mas sim ser fiel àquilo que Deus o chamara a fazer. E à medida que a jornada de Eliseu continuava, ele se tornava um reflexo cada vez mais claro do próprio Deus, com sua autoridade, sua misericórdia e sua habilidade de transformar as situações mais desesperadoras em ocasiões de milagres. Mas a grandeza de Eliseu não estava apenas nas guerras. Terminada a vitória, ele voltou-se para as ruas, para os lares, para os esquecidos. Uma viúva, aflita, o procurou. Os credores levariam seus filhos. Eliseu não trouxe ouro, mas perguntou: "O que tens em casa?" "Um pouco de azeite." Mandou buscar vasilhas, muitas, e enquanto a fé dela se movia, o azeite fluía. Deus, que tinha dado vitória em campos de guerra, agora provia em uma cozinha humilde. Enquanto a provisão descia nas casas, Eliseu encontrou hospitalidade em Sunem. Uma mulher nobre construiu-lhe um quarto, e por gratidão, Deus a visitou com uma promessa: um filho. O menino cresceu, mas caiu morto no colo da mãe. Ela não se desesperou, selou a promessa e correu ao profeta. Eliseu voltou com ela, subiu ao quarto, orou, clamou, e o menino reviveu. Da guerra à casa, da provisão à ressurreição. Cada passo mostrava o Deus de Eliseu, presente em tudo. Em tempos de fome, até a panela podia matar. Mas quando gritaram "morte na panela", Eliseu lançou farinha e trouxe vida. Pequeno milagre. Grande lição. Onde há aliança, até o veneno se torna pão.
E outra vez, a escassez tentou gritar mais alto. Com apenas 20 pães para 100 homens, Eliseu não hesitou. Dá ao povo. Eles comeram. E ainda sobrou. A semente de um milagre que, séculos depois, ecoaria nas mãos de Jesus. De Sunem à Síria, a fama do profeta cruzou fronteiras. Naamã, o comandante leproso, esperava um show, mas recebeu uma ordem. Lava-te 7 vezes no Jordão. Resistiu, mas cedeu. A lepra saiu. A fé entrou. Um estrangeiro curado pela obediência. Deus não faz acepção de povos, apenas busca corações quebrantados. Nem todos entenderam isso. Geazi, servo de Eliseu, cobiçou o que Deus havia dado de graça. Mentiu, escondeu e ouviu o profeta dizer: a lepra de Naamã será tua. Milagres não são mercadorias, e o profeta que cura também julga. Os discípulos dos profetas haviam crescido em número. No Jordão, enquanto cortavam madeira, o machado de um deles caiu na água. Era emprestado. Desesperado, o jovem clamou. Eliseu perguntou onde havia caído. Cortou um galho, lançou na água. E o ferro flutuou. O impossível se rendeu à ordem divina. O machado foi recuperado. E com ele, a confiança de que Deus cuida até dos pequenos detalhes. Enquanto isso, a guerra espreitava novamente. O rei da Síria planejava emboscadas, mas cada uma era frustrada. Como? Eliseu ouvia, em espírito, as estratégias faladas no quarto do rei. Não havia como vencê-lo com táticas humanas. O homem de Deus tinha acesso aos céus. Cansado das frustrações, o rei sírio cercou Dotã com um exército inteiro. Queriam Eliseu morto. O servo do profeta tremeu, mas Eliseu orou. Abre os olhos dele, e os céus se rasgaram. Carros e cavalos de fogo estavam ao redor. Os que estavam com eles eram mais numerosos. O espiritual se impôs sobre o natural. Então Eliseu orou novamente. E os soldados ficaram cegos. Guiou-os até Samaria. Ali tiveram os olhos abertos. O rei quis matá-los. Eliseu impediu. Mandou que os alimentassem. A guerra terminou com pão e vinho. A misericórdia triunfou. Mas a paz era frágil. A Síria voltou com força. Samaria foi cercada. A fome era tão terrível que mães comiam seus próprios filhos. O povo culpou Eliseu, mas ele declarou: amanhã haverá fartura. 4 leprosos acharam um acampamento vazio. Deus havia feito os inimigos fugirem com barulhos celestiais. A cidade foi salva por vozes que ninguém ouviu. Mais tarde, Eliseu viajou até Damasco. Lá, encontrou Hazael e chorou. Por que choras? Ele perguntou. Porque vejo o mal que farás. O profeta via além do presente e não se alegrava com a dor. Ele sentia a angústia antes que ela viesse. Por fim, Eliseu envia um discípulo para ungir Jeú como rei. A casa de Acabe cairia. A sentença de Elias se cumpriria. O ciclo se fechava. O profeta, agora mais velho, já via sua missão completar-se. O tempo passou e o corpo de Eliseu já não carregava mais a mesma força dos primeiros anos. E foi nesse tempo final que o rei Joás, sucessor dos reis rebeldes, procurou Eliseu. Não enviou um servo, não mandou mensageiros. Ele mesmo foi até o quarto do velho profeta. Quando Joás viu Eliseu deitado, pálido, respirando com esforço, sua alma se quebrantou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não via apenas um profeta morrendo. Ele via um legado prestes a se calar. Um homem que, por décadas, fora a voz de Deus sobre Israel. Joás se ajoelhou, chorando alto. Meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. E naquele momento solene, Eliseu, com o pouco de força que lhe restava, olhou para o rei e ainda ousou profetizar. Ele mandou que Joás pegasse arco e flechas. Joás obedeceu. Com mãos trêmulas, o profeta repousou as suas sobre as mãos do rei. Abra a janela para o oriente, disse Eliseu. Joás abriu.
Agora atire. A flecha cortou o ar, e Eliseu declarou com voz fraca, mas firme: Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra a Síria. Ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Mas Eliseu não parou por aí. Mandou que Joás golpeasse o chão com as flechas. Joás o fez 1, 2, 3 vezes, e então parou. O semblante de Eliseu mudou. Algo entre decepção e tristeza dominou sua face enrugada. Devias tê-la ferido 5 ou 6 vezes. Então, terias derrotado a Síria completamente. Mas agora a ferirás apenas 3 vezes. Mesmo à beira da morte, Eliseu ainda se importava com o destino de Israel. Ele queria que o povo fosse completamente liberto. Pouco tempo depois, o profeta morreu. Era primavera. Tropas moabitas invadiam Israel em uma de suas costumeiras investidas. Um grupo de israelitas levava um homem morto para ser enterrado às pressas. Ao avistarem os invasores, entraram em pânico. Não havia tempo para luto, para choro, para despedidas. Lançaram o corpo apressadamente em uma caverna. A caverna onde repousavam os ossos de Eliseu. E então, o impensável aconteceu. O corpo caiu, tocou os ossos do profeta. E de repente, como um raio cortando a escuridão, a vida voltou aos membros mortos. Os olhos do homem se abriram. Seu coração começou a bater. Ele respirou fundo. Levantou-se. Um morto havia voltado à vida pelo poder que ainda jazia nos ossos de Eliseu. Não havia multidão. Apenas a eternidade registrando que aquele profeta, mesmo em sua morte, ainda era um canal do céu. Porque a unção de Deus não morre com o corpo. Ela é eterna, porque vem do Espírito Eterno. Eliseu não deixou filhos, não deixou monumentos, não herdou tronos, mas deixou algo que nenhum rei pôde deixar: um legado de obediência, um testemunho vivo de que a santidade, a fé e a rendição total têm mais poder do que exércitos, alianças ou coroas. E os céus, que haviam se calado no seu sepultamento, gritaram em silêncio no milagre. Deus, que estava com Eliseu desde o Jordão até os vales de guerra, o honrou com um último sinal: os mortos vivem onde a vida verdadeira de Deus. Essa é a história do profeta cujo espírito foi dobrado, mas nunca vencido. Mas essa história ainda não acabou, porque o mesmo Deus que caminhava com Eliseu está chamando outros, está chamando você. Será que você responderá? Ou deixará o manto cair no chão, sem ninguém para recolher? A escolha é sua. Vamos orar juntos. Senhor, neste momento santo, diante da Tua presença, nós não pedimos glória, não pedimos riqueza, nem fama. Pedimos o que Eliseu pediu: uma porção dobrada do Teu Espírito, o mesmo fogo que caiu do céu, a mesma coragem que enfrentou reis, a mesma santidade que resistiu à idolatria. Nos dias de Elias, a terra estava em trevas, mas um homem se levantou com fogo nos olhos e fé no coração. Nos dias de Eliseu, a nação estava cercada, mas um profeta orou e os céus se abriram. Senhor, abre os nossos olhos também. Mostra-nos que não estamos sós, que os cavalos e carros de fogo ainda nos cercam, que os ossos ainda carregam vida, que o Teu Espírito ainda unge, ainda cura, ainda chama. Hoje, Pai, toma aqueles que estão cansados como Elias, restaura aqueles que se esconderam em cavernas, renova os que pensaram em desistir e unge os que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, usa-me. Música começa a crescer em intensidade, suave, mas firme. E para aquele que sente que não tem mais forças, que está quebrado, vazio, distante, Senhor, toca-o agora.
assim como enviaste o anjo com pão quente no deserto. Alimenta esta alma, levanta este espírito, dá a ele força para caminhar até o monte de Deus. E quando chegarmos lá, Senhor, que não venhamos a encontrar apenas terremotos, ventos e fogo, mas que possamos ouvir tua voz, a voz mansa e suave que ainda chama pelo nome. Música se intensifica, crescendo com reverência. Nós clamamos por um povo como Elias, por uma geração como Eliseu, por jovens que queimem em santidade, por homens e mulheres que deixem tudo para seguir o teu chamado. Porque o mundo está em colapso, mas o céu ainda tem planos, e o teu Espírito ainda unge mantos, ainda divide as águas, ainda levanta mortos, ainda derrama poder sobre os que creem. E nós dizemos juntos: sim, Senhor, eis-nos aqui, que caia o fogo, que venha o teu Espírito, que seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, o profeta maior, o Rei que virá em glória. Nós oramos. Amém.